الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد estimados irmãos, estimadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca do Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no Surat Al-Ahzab: Bismillahir Rahmanir Rahim. Antes de irmos para o Surat Al-Ahzab, no Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad é tão somente um mensageiro que antes dele já vieram muitos outros mensageiros. E no Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Muhammad não era pai de de vós, ولكن رسول الله وخاتم النبيين, mas é tão somente o mensageiro de Allah e o derradeiro profeta enviado por Allah. Este é o último dos profetas. Por essa razão, quando alguém quer abraçar o Islã, e todos nós conhecemos aquela palavra de profissão de fé no Islã, o que é que a pessoa deve dizer? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testifico que não há outro Deus, outra divindade que merece ser adorada excepto Allah. E testifico que Muhammad é mensageiro de Allah. Por que é importante incluir no termo de profissão de fé esta segunda parte de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam é mensageiro de Allah? Isso é importante, estimados irmãos, e é exatamente por esse motivo que hoje preparamos o seguinte, o khutbah, exatamente para explicar por que é importante isso. Quando nós olhamos para o Islã no sentido mais amplo desta religião, o Islã não é denominação de uma determinada religião no meio de tantas outras religiões. Estamos a falar aqui no sentido amplo do termo Islã. Islã é o nome do sistema que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu e estabeleceu para reger os seres humanos. Desde o tempo de Adão alayhi salam até o último profeta, que é Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o único sistema que Allah estabeleceu na vida dos seres humanos, todo aquele que quer agradar a Allah, todo aquele que quer conhecer Allah, todo aquele que quer viver em conformidade com a vontade de Allah,
o único sistema que lhe ajuda a realizar esse propósito chama-se Islã. Então, todo aquele indivíduo que aceitou a mensagem de qualquer dos profetas de Allah e transformou essa mensagem na sua forma de viver, em obediência a Allah, na crença em Allah, na entrega total a Allah, então esse indivíduo chama-se muslim, isto é, submisso à vontade de Allah, submisso às orientações de Allah. Isto desde o tempo de Adão alayhi salam até os últimos momentos da vida neste planeta. Vejam, estimados irmãos, o Islã, no seu sentido amplo, é isto: crença em Allah único, obediência às ordens de Allah e entrega total e submissão total a essas ordens. Como não bastasse também o aconselhamento mútuo entre os crentes na prática do bem e no combate ao mal. As pessoas devem se auxiliar na prática do bem, devem se aconselhar para a prática do bem, como também devem se auxiliar no combate ao mal. Isto é que se chama de al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Encorajar a prática do bem e proibir a prática do mal. Estes princípios, estimados irmãos, são os princípios fundamentais do Islã, desde o tempo que Allah criou Adão alayhi salam até o último dos profetas. Todos eles, esta linhagem de profetas, esta cadeia de mensageiros, todos eles anunciaram a mesma verdade, e esta verdade, no dicionário religioso, chama-se Islã. E todo aquele que aceitar este sistema, aceitar crendo em Allah, aceitar obedecendo às suas normas, entregando-se às suas normas, chama-se muslim. E é por esta razão que todos os seguidores dos profetas, todos eles, no Corão al-Karim, são chamados de muçulmanos. Isto é, submissos à vontade de Allah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam traz-nos uma imagem clara e elucidadora. Uma imagem clara desenha um quadro desta realidade. Quando ele se compara a si mesmo no seio de todos os outros mensageiros. Num hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, registrado por muitos imãos, entre eles Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, por aí em diante, o Nabi alayhi salatu wassalam dá este seguinte exemplo e diz o seguinte: Mathali wa mathalu al-anbiya'i qabli. O meu exemplo e o exemplo dos profetas que me antecederam, kamathali rajulin bana daran, é como se fosse o exemplo de alguém que construiu uma casa. Alguém que construiu uma casa. Kamathali rajulin bana baitan, é o exemplo de uma pessoa que construiu uma casa. Fa ahsanahu wa akmalahu wa ajmalahu. Então ele fez uma construção bonita, perfeita e completa. Illa mawdi'u labinatin fi zawiyatin min zawaya, excepto num canto
ele não colocou lá o tijolo. Num dos cantos da casa, ele não colocou o último tijolo. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ. Então as pessoas começaram a apreciar a casa, começaram a elogiar a casa, começaram a circundar a casa e diziam assim: "Ma ahsanahu", e diziam: "Quão bela é esta casa! Halla wud'at tilka al-labina", mas por que o dono então não completa a casa com o tijolo que está em falta neste canto? O Nabi sallallahu alaihi wasallam depois diz: "Fa'ana al-labina", eu sou esse tijolo, wa ana khatamun nabiyyin, e eu sou o último dos profetas. Já viram, estimados irmãos? Imaginem só esta construção completa, bonita, mas falta um tijolo. E é tudo que torna a casa incompleta. Quando é que ela estará completa? Estará completa com a colocação do tijolo em falta. E esse tijolo em falta, que é a peça fundamental para conferir uma perfeição total à casa, é o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Isto quer dizer que na ausência do Nabi sallallahu alayhi wasallam, a construção chamada Islã fica incompleta. Então, é por essa razão que é importante acrescentar esta parte no termo de profissão de fé: wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E num outro hadith também de Abu Huraira radiyallahu anhu, ele narra que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna ma'ashira al-anbiya dinuna wahid". Nós, congregação de profetas, a nossa religião é única. E nesse contexto, o Corão al-Karim diz: "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun". E esta vossa nação é uma nação única, e eu sou o vosso Senhor, temei-me como tal. Então, Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma religião chamada Islã, que significa submissão. E esta religião, nos seus fundamentos, nos seus princípios, no seu espírito, na sua estrutura, é uma religião única, una, indivisível, desde o tempo de Adão alayhi salam até o último profeta, que é Muhammad alayhi salatu wassalam. Todos eles anunciaram a mesma verdade, cujos princípios são esses que acabei de mencionar. Sobre esta realidade, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala declarou no Corão: "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam". A religião perante Allah, a religião legal, reconhecida, aceite perante Allah, é unicamente o Islã, neste sentido de submissão e aceitação das ordens do Criador. Portanto, Adam era muçulmano, Nuh era muçulmano, Ibrahim era muçulmano, Musa era muçulmano, Isa era muçulmano, e todos os outros profetas, todos eles sem exceção nenhuma, todos eles foram muçulmanos, e aqueles que seguiram e escutaram a voz desses mensageiros também foram muçulmanos. Neste sentido, o Islã é uma religião antiga, começa com a existência da raça humana na face da terra. É este Islã que nós estamos a seguir. E Allah subhanahu wa ta'ala diz num outro versículo: وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E aquele que escolher, além do Islã, uma outra religião qualquer, Allah jamais aceitará, e ele, no dia do juízo final, contar-se-á entre os desventurados.
Estimados irmãos, estamos a colocar isto porque nós inventamos frases que são nocivas à nossa saúde espiritual. Dizem que, olha, as religiões são todas elas iguais. Não é? Todos nós adoramos o mesmo Deus, mas de maneiras diferentes. Isto é perigoso. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala apela-nos no Corão al-Karim tanto à necessidade e à importância da união. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Apegai-vos todos ao vínculo de Allah e não discrepais, isto é, não se dividam. O Nabi alayhi salatu wassalam enfatizou isso. Então, o Islã, um dos princípios que o Islã defende é a união entre os crentes. Agora, Allah vai apelar à união. Todos nós conhecemos a importância da união. Depois Ele mesmo vai enviar várias religiões para criar confusão entre os seres humanos, cada um escolher o caminho que pretende e diz, olha, qualquer caminho que você seguir eu vou te aceitar. É possível? Não é. Allah escolheu um caminho só. E para fazer com que os seres humanos conhecessem esse caminho e seguissem, enviou inúmeros profetas e mensageiros. Todos eles anunciaram a mesma verdade. E esta verdade nunca mudou. Nunca mudou esta verdade, estimados irmãos. Então, neste sentido, falta-nos clarificar um ponto. A diferença entre o Din e Sharia. No Corão al-Karim encontramos às vezes semelhanças entre o Corão, o Taurat, o Evangelho. Os nomes dos profetas, muitos outros aspectos. Isto é sobejamente conhecido, para quem volta para a história vai encontrar isto. O que nos preocupa é a explicação deste fenômeno dada por alguns orientalistas ocidentais, com a capa da investigação científica, foram explicar este fenômeno nos seguintes termos. Disseram que Muhammad alayhi salatu wassalam começou o seu da'wah em Meca. E dali, quando foi rejeitado pela sua própria comunidade, fugiu, foi para Medina. E em Medina encontrou lá uma comunidade judaica. Então, como é que ele fez para tentar ganhar os corações destes judeus? Incluiu no seu Corão versículos que primeiramente falavam bem dos judeus. Mas quando esta comunidade judaica rejeitou a mensagem de Muhammad, logo os versículos posteriores começaram a falar mal deles e ele caiu-lhes por cima. Esta, na ótica deles, é a razão por que há no Corão al-Karim a história do povo de Israel e os aspectos semelhantes entre o Corão, o Taurat e o Evangelho. Entretanto, estimados irmãos, esta explicação, o fenômeno está correto, está lá, mas a explicação é uma falsidade, é tendenciosa. É tendenciosa por quê? Porque na ótica deles, a religião está dividida em três partes diferentes. Existe judaísmo, existe cristianismo, existe islamismo, como eles denominam. Portanto, estamos perante três religiões completamente diferentes. Mas na perspectiva do Corão al-Karim, estimados irmãos, as semelhanças existentes são uma prova clara de que na sua origem
Tudo isto era a mesma religião, o mesmo sistema que ao longo dos séculos, ao longo do tempo, os próprios seres humanos desvirtuaram e surgiram do jeito que hoje existem. Na sua essência, não havia nenhuma guerra ou conflito de interesse entre Muhammad e Isa e Musa. E é nesse sentido que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: Ana awla an-nas bibni Maryam, eu sou o mais digno do filho de Maria. Fa innahu laysa bayni wa baynahu nabiyyun, porque entre eu e Isa não há nenhum profeta. Depois de Isa, 600 anos depois ou mais, veio o Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Entre eles não houve essas guerras. Aliás, o Corão al-Karim é claro nessa particularidade quando diz que cada mensageiro que vinha anunciava a vinda do outro mensageiro. E Allah tomou isso, foi um pacto que ele fez com os profetas. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, recorda-te de quando Allah firmou o pacto com os profetas. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, pelo livro que vos concedi, pela sabedoria com que vos agraciei. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Depois, quando vos chegar um mensageiro que corrobora o que tendes, então vocês deverão socorrê-lo, deverão crer nele. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. Então vocês aceitam esse pacto? E os profetas todos responderam: قَالُوا أَقْرَرْنَا, nós aceitamos e confirmamos o pacto. Então Allah diz: قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, testemunhai, porque eu também sou testemunha juntamente convosco. E é por essa razão, estimados irmãos, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainda estando em Meca, foi levado ao 7º céu, naquela história da ascensão do Nabi alaihi salatu wasalam, al-Isra wal-Mi'raj, o que ele fez? Jibril alaihi salam veio buscar o Nabi alaihi salatu wasalam em Meca, estava na casa de Hani. Então Jibril veio com um animal chamado Buraq, era o meio de transporte. Então levou o Nabi alaihi salatu wasalam numa viagem terrena de Meca para Jerusalém, chama-se Isra. Depois de Jerusalém para o 7º céu, chama-se Mi'raj. O que aconteceu lá em Jerusalém? O Nabi alaihi salatu wasalam, quando chegou em Jerusalém, Allah subhanahu wa ta'ala congregou todos os profetas. E naquela noite fizeram salat, 2 rakats. O Nabi era novo, estava a chegar. De repente encontra-se na congregação de todos os mensageiros. Então Jibril alaihi salam diz: Ya Muhammad, adianta para dirigir o salat. Porque este era o tempo do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, e todos os profetas fizeram salat atrás do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, em reconhecimento de que, ya Muhammad, este é o seu tempo, e todo aquele que não passar por ti não chegará até nós. Este aqui é o Islã, estimados irmãos. O Nabi fez o salat, depois ascendeu. Entretanto, ele teve pouco tempo para tentar ver como é que era a mesquita de Jerusalém. Era noite, só teve tempo de fazer 2 rakats e logo, imediatamente, ascendeu aos céus. Mas os quraishitas que já conheciam esta mesquita, das tantas viagens que empreenderam para aquela região, queriam um milagre. Disseram: Ya Muhammad, não, isso não é verdade. Nós precisamos de 1 mês para viajar, para ir até Jerusalém, e 1 mês para voltar. Como é que você alega que numa noite você chegou em Jerusalém e voltaste na mesma noite? Queremos uma prova. E ele pergunta: qual é a prova que vocês querem? Eles disseram: tu viste Baitul Maqdis? Viste a mesquita de Jerusalém? Diz que sim, vi. Disse: Sifhulana, descreve essa mesquita para nós, porque nós conhecemos perfeitamente, canto por canto. O Nabi só foi à noite.
Naquela altura não havia televisão. Nem teve tempo para tirar uma foto, pelo menos lançar via WhatsApp ou Facebook. O que é que ele ia fazer? Mas Allah subhanahu wa ta'ala trouxe-lhe a mesquita toda à sua frente e começou a ver e a descrever, canto por canto. Sabe o que é que aconteceu, estimados irmãos? Os árabes disseram assim: a descrição está corretíssima, mas você é mentiroso. Está a ver? A descrição está correta, mas você é mentiroso. Quer dizer, isto que é, o problema não estava na mensagem, é problema de pessoas. Quer dizer, nós não gostamos de ti. Por mais que você fale a verdade, nós não gostamos de ti e nem queremos gostar. Este é que era o problema. E você, quando não gosta de alguém, por mais que a pessoa faça que obra virtuosa, você jamais reconhecerá, porque você não gosta da pessoa. É por esta razão que o árabe beduíno, na sua ingenuidade, diz assim: ladghatul aqarib lam takun li'adawatin walakin khubthan yaqtadiha tibauha. A picada do escorpião não é por inimizade que tem contigo, não precisa que haja inimizade. A picada do escorpião não é por inimizade, walakin khubthan yaqtadiha tibauha, mas é um instinto maligno que faz parte da sua natureza. E há pessoas assim, com este instinto de escorpião, quer dizer, pica-te e não tens nenhum problema com ele, nunca tiveste, simplesmente por ser escorpião. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam voltou. Portanto, esta foi uma indicação e o reconhecimento de todos os mensageiros de que este homem virá completar a mensagem de Allah, cujo curso começou desde Adão alaihi salam. E é por esta razão que até na Bíblia atual vocês encontram palavras colocadas na boca de Jesus Cristo, através das quais ele diz aos seus discípulos: tenho muita coisa por vos dizer, mas por enquanto vocês não poderiam suportar. Mas quando chegar aquele Espírito de verdade, ele vos conduzirá por toda a verdade, porque ele não falará por si, mas dirá apenas aquilo que ouvir. Você pergunta a qualquer pessoa sobre este versículo e diz que não, o Espírito de verdade aí é o Espírito Santo. Eu pergunto, o Espírito Santo nos últimos 2017 anos, o que é que ensinou de novo que Jesus não ensinou? Nada. E depois, se o Espírito Santo é parte de Deus, e aqui está a dizer que ele não falará por si, Deus não fala por si? Fala por si. Sou um profeta que ouve e transmite. Portanto, este aqui é o Islã. Esta mensagem não é apenas para os muçulmanos, esta mensagem é para toda a humanidade. É para toda a humanidade. Daí que o princípio do Islã, não há diferença entre os mensageiros. A diferença só podemos encontrar na legislação, isto é, as normas de conduta social, porque isto tem a ver com o estágio de cada povo, tem a ver com as condições de cada povo. Então, por essa razão, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala decreta normas temporárias para um povo, e depois, quando chega outro mensageiro, revoga aquelas normas para estabelecer outras normas. Tem a ver com a evolução das próprias pessoas que são o alvo dessa mensagem divina. Na sua dimensão global, Islã, estimados irmãos, é isto, e é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou qualquer pessoa que queira aceitar este sistema escolhido por Allah, reconhecer que Muhammad é mensageiro de Allah. Por quê? Porque crer no Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam é crer nos ensinamentos de todos aqueles profetas que o antecederam. É isso. É crer em todos aqueles mensageiros. É por essa razão, o muçulmano, quando diz que, olha, nós cremos em todos os mensageiros, incluindo até Jesus Cristo, não é um favor que estamos a fazer aos cristãos. Quando acreditamos no Nabi Isa, não é um favor que estamos a fazer aos judeus.
mas são princípios do mesmo sistema que Allah escolheu para a humanidade. É um reconhecimento apenas. Entretanto, nós devemos seguir a mensagem na sua fase final e acabada, que é a conduta do Nabi Muhammad ﷺ, conhecida por Sunnah. Este aqui é o Islã, estimados irmãos. Antes de deixarmos este local, muitos de nós ouvimos no dia do Eid que há um processo aí de censo, de recenseamento, e que nessas listas uma das perguntas é sobre a religião, e nesses formulários que já foram reproduzidos aos milhares, já não há como alterar, vem várias denominações religiosas e uma delas religião islâmica. Uma delas vem religião islâmica. Bem, nós gostávamos que fosse religião muçulmana, por exemplo, ou islâmica, mas seja lá o que for, os que estiveram à frente deste processo escreveram religião islâmica. Referem-se ao Islã, a religião que nós estamos a seguir. No fundo da lista vem e outras religiões. O que vai acontecer é o seguinte: se eles perguntarem a um muçulmano qual é a tua religião, e ele diz, é a religião islâmica, eles vão colocar ali, tá, islâmica. Mas se responder assim, a minha religião é a religião muçulmana, estes jovens que estão a trabalhar nesse processo, que não estão familiarizados com estas denominações, vão pensar que se trata de uma outra religião, vão colocar logo embaixo e outras religiões. Daí, o nosso receio é de aparecerem muçulmanos que vão responder assim, religião muçulmana, e porque quem está a fazer o recenseamento não percebe, não está familiarizado com estes termos, então vai colocar outras religiões. O que é que vai surgir? Que vamos encontrar muçulmanos noutra religião. Portanto, muitos irmãos que acompanharam este processo, e o Baikalu também anunciou ali no Salat al-Eid, estamos a apelar, se por acaso aparecer esse formulário e a pessoa perguntar qual é a tua religião, diga religião islâmica, para ele logo apontar ali onde é a religião islâmica. Agora, se é islâmica ou muçulmana, isso é entre nós conhecemos. Agora, para aquela gente que não entende essa matéria, é bom mesmo dizer religião islâmica, e se você colocar a religião islâmica, naturalmente não vais deixar de ser muçulmano. Então não adianta aqui fazer musculatura, é só mesmo por religião islâmica. Era este apelo que eu queria deixar, e este apelo está a passar por diferentes mesquitas, e nós também que ouvimos devemos transmitir a outros nossos irmãos muçulmanos, para não cairmos no erro de pertencermos a outra religião. Nós conhecemos a nossa religião, é esta mesma, islâmica, seja lá o que for, mas é este Islã. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا فقراء، فأغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله، وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.